Olá, esse é o Conselho News de dezembro. Entre os dias 1 e 2 de dezembro de 2023, no município de Gravataí, Rio Grande do Sul, realizamos o Retiro do Conselho 2023. Foi um tempo para rever os amigos, compartilharmos sonhos e discernirmos juntos o futuro para a Igreja. Abrimos o nosso retiro na noite do dia 1º de dezembro, com o pastor Marcelo Guimarães reafirmando conosco a importância da comunhão entre os irmãos. Vimos que o que temos de mais especial é a convivência com os irmãos. Também começamos a conversar sobre a necessidade de ajustarmos a nossa linguagem às novas gerações, e esse de fato se revela como um desafio. Ajustar a nossa comunicação com todos, sem perder ninguém. Em nossa segunda reunião, na manhã do dia 2 de dezembro, o pastor Franz Figueroa abriu falando um pouco mais sobre comunicação. Por meio do texto de Hebreus, capítulo 1, entre os versos 1 e 2, falou-nos a respeito da multiforme capacidade que Deus tem para se comunicar com os homens. Vimos que o sucesso dos projetos em nossas vidas está diretamente relacionado com uma comunicação eficiente. Por meio do texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, observamos dois tipos de palavra, as pensadas e as incautas. Por meio dos textos em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nos foi falado que desenvolver uma comunicação hábil é necessária, uma vez que a nossa principal comissão é comunicar o Evangelho. Vimos que os veículos de comunicação moldam nossa forma de pensar e interagir com o meio onde vivemos. A dinâmica da comunicação nos dias de hoje impõe condicionantes importantes, como o excesso de informações, a escassez de tempo e o déficit de atenção. A velocidade e quantidade de informações nos levam a sermos seletivos diante de tantos conteúdos. Vimos que todos aqueles que vivem a comunhão das igrejas possuem uma capacidade natural de comunicar com excelência. Em nossa terceira reunião, na manhã do dia 2 de dezembro, o pastor Marcelo Guimarães nos conduziu, apresentando uma proposta de agenda para o Conselho em 2024. A ideia central é privilegiar atividades voltadas à capacitação e integração. O planejamento apresentado contempla a criação de plataformas digitais, o lançamento de cursos e a realização de encontros presenciais, virtuais, intensificação de visitas e socorro pastoral, dentre tantas outras atividades. Fomos apresentados também a uma estimativa de orçamento para cobrir os gastos da agenda planejada. Já na tarde do dia 2 de dezembro, na nossa quarta reunião, o pastor Luciano Martini nos conduziu em um bate-papo, seguindo a ideia de aprimoramento da comunicação. Na abordagem, nos foi apresentado que a velocidade e o fluxo de informações instantâneas terminam por dificultar a capacidade de focar em eventos simples e singulares, além de dificuldade também para priorizar o que é mais importante no nosso cotidiano. As plataformas das mídias sociais entregam uma enxurrada de vídeos e informações rápidas e em grande quantidade, fazendo de certa forma com que o mundo real se mostre um ambiente chato e monótono fora das mídias. Prosseguiu citando Harry Allen Overstreet em sua obra Maturidade Mental, destacando a passagem onde lemos: os membros mais perigosos de uma sociedade são aqueles cujos poderes de influência são de um adulto, mas cuja intenção e a reação são de uma criança. A ideia é percebermos que vivemos um tempo com tantas personalidades influentes na rede de computadores. No entanto, pessoas que se mostram sem maturidade emocional. Por vezes encontramos líderes com conhecimento teológico, caráter aprovado, sem, no entanto, emoções amadurecidas.
indivíduos infantis no sentir. Apresentou-nos uma compreensão do termo hipocrisia, cuja palavra original está associada aos papéis que desempenhamos ao longo da vida, como se fossem máscaras. Explicou-nos que as máscaras boas são aquelas que permitem exteriorizarmos o melhor de Deus em nosso interior. Vimos também a diferença entre ato e potencial. Potencial como uma perspectiva do que poderia vir a ser e o ato apresentando a realidade do fato em si. Encerrou sua participação conversando conosco a respeito dos diferentes potenciais que Deus colocou no homem. Os potenciais de realizar, viver e suportar. E para aqueles que já experimentaram de tudo, resta ainda o potencial de permanecer. Ainda na tarde do dia 2 de dezembro, em nossa quinta reunião, o pastor Rodrigo Abreu apresentou-nos o relatório da prestação de contas do ano de 2023. Fomos apresentados a diversos indicadores da saúde e progresso do Conselho, como a realização das visitas, reuniões, documentação produzida, arrecadações, consagrações pastorais, entre outros. Os indicadores apresentados precisam ser compreendidos sempre segundo a ótica da integração e capacitação dos irmãos do Conselho. Encerramos o nosso Retiro 2023 no entardecer quase à noite do dia 2 de dezembro, com o pastor Osório Silveira conduzindo a Assembleia de Fundação do Conselho Network. Foram apresentadas propostas para a composição de uma diretoria executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo para a gestão do biênio 2024 e 2025. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade por todos os participantes da reunião. No dia 3 de dezembro de 2023, na BZN em Porto Alegre, tivemos a consagração pastoral dos irmãos Lucas Glavan e Mateus Jardim. Confere aí um pouquinho dos registros dessa linda festa. A arrecadação do mês de dezembro somou R$ 3.027. Esses são os dados bancários para as ofertas ao Conselho. Lembrando aos irmãos que os valores sugeridos para as contribuições são de R$ 40 por pessoa e R$ 460 por igreja. Participe conosco, a sua participação é muito importante. A nossa próxima reunião está marcada para o dia 13 de janeiro. Nela, o pastor Marcelo Guimarães estará conversando conosco a respeito do tema Trabalhando os Ajustes. E lembre-se, a nossa reunião é aberta a líderes e esposas. Fique atento aos avisos em nossas mídias sociais e reserve a data em sua agenda. Um forte abraço e até a próxima!